Informação exclusiva, o Flamengo está de olho em Gabriel Jesus. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da conversa e como é que fica o Palmeiras nessa história. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que busca 200 milhões de reais até o fim dessa temporada, sob o risco de não ter dinheiro para pagar suas contas. No São Paulo, informação envolvendo o Antony. Quero falar também sobre o Santos, que acaba de faturar bolada com um ex-jogador, para completar as últimas do Vasco, do Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero lembrar você que ainda não é inscrito e cadastrado no nosso grupo do Telegram, que as suas desculpas acabaram. A gente está chegando com duas promoções imperdíveis. A primeira delas para novos usuários. Você vai apostar R$1 e se o Neymar chutar qualquer bola no gol na partida contra o Sport, você pega uma odd de R$10. Tá bom para você? Mas Nicola, já sou cadastrado no seu grupo, não tem problema. Tem uma outra promoção tão boa quanto. Se o Neymar marcar gol a qualquer momento, você pega uma odd de 3,40. E o detalhe importante vem agora, se o Neymar não marcar gol no jogo, a Esportiva te devolve os R$5, valor máximo da sua aposta. Ou seja, não tem como perder. Para participar é bem simples, só clicar no link que eu estou deixando no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser levado para o nosso grupo do Telegram e a partir daí você faz sua aposta por lá. Combinado? Não vai perder essa oportunidade, excelente chance para você fazer parte do nosso grupo do Telegram que já ultrapassou 15 mil pessoas como seguidores. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Preciso falar sobre a minha portuguesa que vai jogar para um grande público nesse sábado no Canindé contra o Boa Vista, partida que encerra a fase de grupos da Série D. A portuguesa já está classificada para o próximo mata-mata. Foram mais de 5.500 ingressos vendidos via check-in para sócios torcedores, numa promoção bem legal. Nos últimos 3 dias, a Lusa viu seu programa de sócios torcedores saltar de 2.200 pessoas para 7.460, crescimento de 239%. Já Paulinho, jogador do Palmeiras, acaba de fazer 2 notificações extrajudiciais contra o Atlético Mineiro, seu ex-clube. Tudo por causa de pendências do Atlético, o Galo ainda não pagou 4 parcelas referentes à luva, do período em que ele era jogador atleticano e também 20% da negociação que envolveu o Palmeiras. O Palmeiras comprou 100% dos direitos econômicos do Paulinho, o atacante teria direito a 20% do negócio. O Atlético recebeu o dinheiro do Palmeiras, mas não repassou para o atacante. A saideira do giro de notícias, o Inter Miami anunciou a contratação de Depou, volante da seleção argentina que pertencia ao Atlético de Madrid, debandada geral no clube espanhol. Preciso te atualizar agora sobre as dívidas do Vasco com empresários. Nessa semana o Fábio Melo foi a um podcast para reclamar de 700 mil reais que ele ainda não recebeu da comissão do Watson. Detalhe importante, essa dívida que o Vasco tem para com o Fábio Melo nem faz parte de um valor de 30 milhões de reais em comissões que o Vasco já reconheceu na justiça que deve somente para empresários. Os números constam da lista de credores entregue pelo clube à juíza responsável pela recuperação judicial vascaína. Separei os empresários que mais têm a receber do Vasco da Gama. De acordo com esse documento, Carlos Leite lidera esse ranking com quase 8 milhões de reais. Na sequência aparece o André Cury com 7 milhões de reais. Juliano Bertolucci tem 3 milhões e 300 mil para receber, Eduardo Uran mais 3 milhões de reais. Paulo Pitombeira 2 milhões e 200 mil, Cláudio Guadanho, 1 milhão e 700 mil reais. Vasco da Gama que vai em busca de reforços no mercado, a prioridade para encontrar um zagueiro. Nino e R. Minas são nomes complicados, muito difíceis, além de atacante de velocidade, Andrés Gomes está nos planos, atacante colombiano que joga no futebol francês. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Arthur, ex-volante do Grêmio, do Barcelona e atualmente na Juventus, pintar no futebol brasileiro. O nome dele foi especulado nos últimos dias em 2 clubes daqui, no Grêmio, onde ele já atuou, e também no Atlético Mineiro. Será que seria esse o jogador que o Vitor, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, disse nos últimos dias que pode ser contratado? Pois bem, a tendência é que o Arthur continue no exterior. Ele está fora dos planos da Juventus e será negociado por empréstimo ou em definitivo.
O clube interessado na Espanha que tem mais na Europa que tem mais chances de contratá-lo é o Betis da Espanha, que conversa com a Juventus já há algumas semanas em relação a um empréstimo. Há também um time do Qatar disposto a comprá-lo, as negociações estão em andamento. Arthur, que desde que foi comprado pela Juventus, nunca conseguiu justificar um investimento de quase 80 milhões de euros. Nesse ano ele foi emprestado para o Girona, não houve a possibilidade da permanência dele com o fim da temporada espanhola e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Só para lembrar, né? Arthur, que já foi tratado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro, vive momento de baixa no futebol europeu e uma das hipóteses para essa queda vertiginosa na qualidade do futebol dele diz respeito à falta de prioridade no mundo da bola. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem feito todos os esforços do mundo para segurar Caio Jorge. Atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, autor de 12 gols na competição, tem sido sondado e especulado por clubes do exterior. O Bayer Leverkusen é um dos interessados. Pois bem, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já descartou qualquer tipo de negócio por menos do que 25 milhões de euros, a gente está falando de 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus da Itália numa operação de mais ou menos 7 milhões de euros. Isso significa que se o Cruzeiro vendê-lo, haverá um lucro de 18 milhões de euros. Raposa é dona de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados à Juventus da Itália. A ideia do Cruzeiro não é negociar nem o Caio Jorge, nem qualquer outro jogador, pelo contrário. O Pedro Lourenço pretende trazer pelo menos 3 reforços para melhorar o elenco cruzeirense com o sonho de conquistar ao menos um título em 2025. O Cruzeiro segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que Valentim Gomes, zagueiro que negociou por semanas com o Cruzeiro nessa temporada, acaba de ser anunciado como reforço do Betis da Espanha, e o que me chamou a atenção foi o valor da operação, 5 milhões e 300 mil euros. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Vélez no início do ano, num negócio de 11 milhões de dólares na última hora. O Vélez desistiu do acordo e agora o vendeu por praticamente metade desse valor. Quero te atualizar agora sobre Lucas Paquetá. Já são 3 fontes diferentes assegurando que o meio atacante, ex-Flamengo, será absolvido das acusações de manipulação de resultados. Você vai lembrar que ele foi julgado pela Federação Inglesa, correndo o risco de ser banido do futebol. Tudo por causa de uma suspeita de que ele tomou 4 cartões amarelos para favorecer apostadores. Esse julgamento lá na Federação Inglesa já acabou e o resultado deve ser divulgado na próxima semana. E 3 fontes diferentes asseguram que o atleta brasileiro será absolvido. O primeiro a falar sobre o tema foi Kate Winnes, que foi CEO do Everton e do Aston Villa. Ele disse que consultou fontes dele e era capaz de garantir que o Paquetá não seria punido. Nessa sexta-feira, o jornal The Times e a famosa BBC, uma das maiores emissoras do mundo, também cravaram que o Paquetá será absolvido, inocentado dessas acusações, em resultado provavelmente anunciado nos primeiros dias da próxima semana. Notícia super importante pro Paquetá, mas também pro Flamengo. Já havia contado para vocês sobre o interesse rubro-negro em repatriar o jogador. Paquetá, que perdeu espaço e moral no West Ham, chegou a ser colocado numa lista de jogadores negociáveis no fim da temporada passada. Valor de mercado do Paquetá hoje, 28 milhões de euros. Muito menos do que os 80 milhões de euros que quase serviram para negociá-lo com o Manchester City. Por conta exatamente dessas investigações, o City desistiu da compra do jogador. O contrato do Paquetá com o West Ham se encerra em junho de 2027. O Paquetá já disse a pessoas próximas que adoraria voltar ao Flamengo nesse momento. Quero te atualizar agora sobre o Santos, que vai embolsar nos próximos dias quase 8 milhões de reais com um ex-jogador. Você lembra do Kaique? Zagueiro formado na base do Santos e vendido para o Almeria. Pois bem, o clube espanhol acaba de negociá-lo com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, operação de 7 milhões de dólares. O Santos tinha direito a 20% do valor do negócio, ou seja, 1 milhão e 400 mil dólares, que equivalem a 7 milhões e 800 mil reais. Dinheiro super importante, especialmente nesse momento de janela de transferências, em que o Santos busca melhorar seu elenco e precisa de dinheiro de forma desesperada. Importante lembrar que o Mike é aguardado no início da próxima semana para assinar com o Peixe até dezembro de 2027. Alexandre Matos também está no mercado em busca de outras contratações para tentar melhorar o elenco santista e fazer com que o Peixe escape da zona do rebaixamento. Só para completar, Santos versus Sport, Ilha do Retiro, jogo dos desesperados, e torcedores do Sport estão preparando uma série de
recepções especiais para o Neymar, entre outras coisas, máscaras da Bruna Marquezine, com o intuito de provocá-lo. Tem também uma série de cartazes que serão espalhados pela Ilha do Retiro, fazendo referência ao fato de que o Neymar não conseguiu a sonhada bola de ouro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que torce muito para que o atacante Antony seja negociado com o clube saudita. Ele tem 2 ofertas de gigantes da Arábia Saudita, além de ter sido sondado nos últimos dias pelo Botafogo. O Antony já descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, a maior possibilidade para o atacante que pertence ao Manchester United é de jogar na Arábia Saudita. E por lá, dizem que a operação pode girar na casa dos 60 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Manchester United havia o comprado do Ajax por 100 milhões de euros. Vamos fazer valer essa ideia de que o Antony pode ser vendido por 60 milhões de euros. Estamos nos referindo a um negócio de 392 milhões de reais. E é aqui que entra o São Paulo. Tricolor, como clube formador, tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação na qual o Antony estiver envolvido até se aposentar. 392 milhões, você tira 3,5% e o São Paulo fica com quase 14 milhões de reais. Está longe de ser um dinheiro que vai salvar a vida do São Paulo, mas esse valor equivale a quase um mês da folha salarial do Tricolor e o presidente Júlio Casares tem sofrido demais para manter as contas em dia, até por isso tanta dificuldade com reforços. Sem dinheiro, o São Paulo só pode contratar atletas que cheguem sem custos e certamente esses 14 milhões de reais seriam extremamente importantes. Vale a lembrança de que o Tricolor também vai ganhar nos próximos dias 4 milhões de reais pela transferência do Lucas Perry, outro jogador formado na base do São Paulo em Cotia, pertencia ao Lyon e foi comprado pelo Leeds da Inglaterra na venda mais cara da história de um goleiro do Lyon e na compra mais cara de um goleiro do Leeds. Só para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor já vendeu 22 mil ingressos de forma antecipada para a partida desse domingo contra o Fluminense no Morumbi às 16 horas. A expectativa é de casa cheia, depois de o Tricolor ter vencido o Corinthians e o Juventude de forma consecutiva. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem 1/4 desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda. Como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. Como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Gabriel Jesus, informação importante. Uma fonte rubro-negra, a mesma que me cravou algum tempo atrás sobre as contratações do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, assegura que Gabriel Jesus faz parte dos planos do Flamengo e que já existiram rodadas de negociação e conversas entre Flamengo e Arsenal e Flamengo e Gabriel Jesus. Não se trata de uma operação fácil, a ideia do Fla era contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Simultaneamente a essa informação, li que nos portais ingleses que o Arsenal cogita negociar o Gabriel Jesus. O André Berta, que é o diretor esportivo do clube, avalia negociar o atacante brasileiro de 28 anos de idade,
que na temporada passada foi bem abaixo do que se imaginava. Foram só 27 partidas, sendo 13 como titular, 14 como reserva. Gabriel Jesus marcou 7 gols e deu 2 assistências. O ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira agrada, encanta o técnico Felipe Luiz, que entende que o Gabriel Jesus tem todas as características que ele busca num centroavante. Algo diferente em relação ao Pedro, jogador mais estático, sem tanta mobilidade e que não é capaz de agredir e marcar pressão no momento sem bola. Diante desse cenário, dá para dizer que o Flamengo tenta a contratação do Gabriel Jesus, mas repito, não se trata de um negócio simples. O Gabriel Jesus hoje está avaliado em 32 milhões de euros. Detalhe importante, o maior valor de mercado do Gabriel Jesus na carreira dele foi de 80 milhões de euros. Se o Flamengo conseguisse contratá-lo, estaria fechando com o jogador no seu momento de baixa. O contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal só se encerra em junho de 2027 e em vários momentos da carreira ele já declarou que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, daria preferência ao Palmeiras. O grande ponto é que o Verdão não precisa de centroavante nesse momento. Acaba de fazer o maior investimento da sua história, 25 milhões de euros, na contratação do Vitor Roque, jogador com as mesmas características do Gabriel Jesus. Verdão que ainda tem Flaco Lopes à disposição para disputar a posição com o Vitor Roque. Diante disso, sem o Palmeiras como concorrente, o Flamengo imagina ser capaz de avançar nos próximos dias em relação a Gabriel Jesus. A busca por um centroavante é real. Nessa sexta-feira, inclusive, surgiu a notícia sobre o interesse rubro-negro na contratação de Beltrán, centroavante argentino formado no River Plate e que pertence à Fiorentina, operação que poderia girar na casa dos 15 milhões de euros. Só para completar em relação ao Fla, Bruno Henrique virou réu na justiça nessa sexta-feira. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público por fraude em competição esportiva. Vale a lembrança de que em 2023, Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo contra o Santos para facilitar ou para garantir ganhos a seus familiares e também a apostadores profissionais. A tendência é que o Bruno Henrique seja julgado ainda nesse ano, correndo o risco de uma punição extremamente pesada. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.